Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 16. Semana passada nós terminamos o item 196, que falava sobre médiuns imperfeitos, qualidades tais que nós, trabalhadores da mediunidade, não gostaríamos de ser enquadrados como. Então, por isso, devemos nos esforçar para estarmos enquadrados exatamente nesse novo item que vamos estudar agora, que é sobre médios, bons médios, o item 197. Então Kardec nos diz o seguinte com relação aos bons médios. Médiuns sérios, aqueles que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas úteis. Então, só nessa frase inicial, a gente vê que para ser um médium sério, ele tem que se dedicar exatamente para o trabalho sério, para coisas úteis, não para futilidades. Acreditam, os médios sérios acreditam profanar a mediunidade fazendo-a servir à satisfação dos curiosos e dos indiferentes ou por futilidades. Então, se a gente quer ser enquadrado como um médium sério, nós temos exatamente que servir para o bem, para coisas úteis, não para curiosidades, não para futilidades. Então, vamos procurar fazer o nosso trabalho com disciplina, com responsabilidade e tratando sempre as mensagens com coisas úteis, para fins úteis, para ajudar as pessoas, não por curiosidade ou para futilidades qualquer que seja. No próximo item nós vemos médiuns modestos. Então Kardec nos diz que são aqueles que não dão valor às comunicações que recebem, ainda que sejam belas. Eles simplesmente trabalham sem essa preocupação de valorizar as mensagens que recebem. Para eles é um trabalho como outro qualquer. Não, não querem receber louros, não querem, não fazem questão de ser reconhecidos como é, importantes demais por causa de suas mensagens, mesmo que sejam belas. Olham-se como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugir dos conselhos desinteressados, eles os solicitam. Então, eles não se sentem superiores, eles não se sentem melhores do que ninguém. E também não dispensam a crítica de pessoas que são indiferentes. Eles até aceitam as críticas para que sirvam como conselhos. Eles aceitam as críticas das pessoas desinteressadas, das pessoas que não têm interesse material, interesse qualquer que possa prejudicar o trabalho. Eles até aceitam que as pessoas lhes façam qualquer tipo de consideração, exatamente por serem modestos e não acharem que o seu trabalho tem um super valor. Eles trabalham normalmente, sem essa preocupação de serem reconhecidos porque recebem mensagens valorosas, mensagens importantes. Passamos então para o item seguinte, que nos falam de médiuns devotados. Segundo Kardec, médiuns devotados são aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. Então, o médium devotado,
ele está consciente de que a mediunidade é uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais em favor do próximo. Então, se necessário, eles colocam a mediunidade, eles colocam o trabalho acima dos seus hábitos, dos seus prazeres, dos seus interesses pessoais. Eles não deixam de fazer o seu trabalho mediúnico porque alguém lhes convidou para uma festa, para uma reunião, para um jogo de futebol, ou seja lá qualquer tipo de atividade que lhes demanda prazer, satisfação em fazer. Eles têm essa consciência de que a mediunidade para eles é uma missão e um dever a ser cumprido. Passando aí então para o próximo item, nós vemos que Kardec nos fala sobre médiuns seguros, no sentido de ter firmeza no trabalho. São aqueles que, além da facilidade da execução, merecem confiança por seu caráter. Então, eles têm uma facilidade na execução do trabalho e merecem a confiança por seu caráter. Eles são reconhecidos moralmente, eles são reconhecidos na sua conduta moral. Então, quando a gente fala muito nessa preocupação da nossa conduta moral, é porque é de vital importância para o trabalho mediúnico. Nós devemos ser reconhecidos pela nossa conduta, pelo nosso caráter. A natureza elevada dos espíritos que assistem esses médiuns seguros e que são os menos expostos a serem enganados. Então, os médiuns seguros, que são reconhecidos pelo seu caráter, eles têm assistência de espíritos que nos protegem de enganadores. Pela sua conduta, eles acabam sendo protegidos por espíritos superiores. Veremos mais tarde que essa segurança não depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que tomam os espíritos. Então, não são os nomes respeitáveis dos espíritos que os colocam como médiuns seguros, mas e principalmente a sua conduta, o seu caráter, a sua disciplina, a sua responsabilidade no trabalho. Então, meus irmãos, nós vemos a importância desses itens que foram mostrados agora. Para sermos enquadrados como bons médiuns, nós devemos ser sérios, podemos ser modestos, devemos ser devotados e podemos ser seguros. Nós vamos ser seguros a partir do momento em que temos conhecimento, em que temos uma conduta reconhecidamente elevada, que vai ser reconhecido não só pelos encarnados, mas e principalmente pelos espíritos que os acompanham. E vão ser protegidos de enganadores, vão ser protegidos e não vão ficar expostos a situações vexatórias, porque a sua conduta faz com que eles sejam protegidos por espíritos superiores que certamente não vão deixar que situações difíceis aconteçam com eles, no sentido do trabalho mediúnico, porque eles têm essa devoção, eles têm essa simplicidade no trabalho e a seriedade necessária
para que o trabalho flua de maneira correta, de maneira certa e tranquila. Então, meus irmãos, semana que vem a gente continua. Que tenham uma boa noite, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.